E vem conferir a crítica da série Classe dos Heróis Fracos. E eu finalmente assisti uma série dorama chamado Classe dos Heróis Fracos. E eu resolvi trazer crítica aqui pro canal. Foi uma série que me surpreendeu e eu gostei bem mais do que eu imaginei que iria gostar. Bom, antes de eu começar, só queria trazer duas informações. A primeira é que apesar de eu e muita gente conhecer esse dorama esse ano, ele não é de 2025. Ele entrou na Netflix em 2025, a Netflix comprou os direitos da série e a partir daí ela entrou na Netflix como algo novo. E por isso que ela ficou no top 10. Mas, para quem não sabe, Classe dos Heróis Fracos foi lançado em 2022. Isso foi uma surpresa quando eu vi. E aí, continuando a curiosidade, a Netflix comprou os direitos e ela já vai adaptar uma segunda temporada. Algo que eu também não sabia. Quando acabou a primeira temporada, eu vi o trailer. Então, caso você não tenha essa informação e caiu aqui na crítica, no dia 25 de abril de 2025, vai lançar a segunda temporada de Classe dos Heróis Fracos. Então, se você gostou da série, tá vendo esse vídeo e não sabia da informação, pode ver que ou tá chegando ou já chegou a série na Netflix. Outra informação que eu queria dar é que essa não é uma série original, ela é uma adaptação, mas não é de um mangá. Ela é uma adaptação de uma webcomics. O que é isso? São aqueles quadrinhos, ou mangá no caso, que são feitos direto para a internet. E a partir daí, para quem tem interesse também de ler, é até interessante porque eu li os primeiros 30 capítulos depois que eu terminei a primeira temporada, e é bem diferente. Tem a mesma mecânica, tem a mesma premissa, tem a mesma ideia, mas tem bastante diferença da série para comics. São praticamente duas experiências, caso alguém tenha interesse. Bom, quando eu comecei a ver a série, a primeira coisa que chamou minha atenção foi a sinopse. Porque a sinopse de um menino sofre bullying, vai fazer um grupo de amigos para ir contra esses bullying, parecia algo até simples, que pode ser diferente para quem está acostumado com séries ocidentais, mas para quem está acostumado a ler mangás, você vê bastante séries assim, de um menino que acaba caindo numa escola com valentões, tem que superar isso. Só que eu fui surpreendido primeiro pelo protagonista, e ele já me agradou muito, porque uma coisa que me incomoda quando cai nesse tipo de obras, que tem algo parecido, principalmente em mangá, você acaba vendo o quanto eles acabam... Sempre o protagonista é alguém fraco, indefeso, ele é forte, mas tem medo. Aqui não. Aqui ele é alguém que ele é um certo ponto desequilibrado e ele tem um potencial de luta. É tão surpreendente pra mim que no primeiro episódio, na primeira cena quando o protagonista pega, depois dele sofrer algo que eu não vou falar aqui, mas ele sofre, ele acaba batendo nos valentões. Essa cena, pra você ter uma noção, eu achei que era um sonho. Achei que ele não faria aquilo, mas não, a série seguiu esse caminho. E isso eu gostei bastante. De como protagonista, ele é alguém que luta de verdade. Ele é alguém que ele tem seus objetivos e ele luta. Mas você pensa, como que alguém como ele, que é alguém fraco e indefeso, consegue lutar contra valentões? E isso também é muito interessante. Ele é o menino mais inteligente da sua sala. E a partir daí, quando ele luta, ele usa estratégias de luta. Claro, se você parar para refletir um pouco, ela não vai fazer tanto sentido assim. Você vê que muitas coisas dariam errado. Mas, por exemplo, tem uma hora que ele vai lutar contra muitas pessoas ao mesmo tempo. Ele vai numa escada e ele fala dos 300, que usaram uma passagem pequena para ganhar um terreno, já que estavam em menos gente. Ou numa luta que ele usa o cenário, usando algumas contas para poder pensar como ele derrubaria cada um deles. Isso é interessante, porque não fica algo forçado de um cara muito fraco acabou lutando contra pessoas que estão acostumadas a brigar e ganhou. Não, coloca uma mecânica e uma ideia por trás do protagonista que me agrada, porque é inteligente. Como eu falei, algumas situações são muito forçadas, mas como um todo, eu gostei da ideia. Tanto que, quando ele não consegue dar bom para ele essa estratégia de usar a inteligência, o que ele conhece, acaba que ele apanha. Isso é interessante. Então eu gostei muito desse personagem e como ele foi trabalhado ao longo da temporada. Ele e também em relação à sua pessoa. Porque ele é alguém que ele é excluído, ele é alguém que praticamente sofre muito na sua vida pessoal e que vai acompanhando ele, ganhando a confiança dos seus dois novos amigos. E sua amiga também. E é muito legal como... Sabe nessa evolução de alguém que já sofreu muito na vida com perdas e por essas perdas, não perdas de morte, mas perdas de familiares em relação ao contato e ao convívio, faz com que a pessoa cada vez mais fique antissocial, cada vez mais se isole do mundo e em alguns momentos até se questione quem é ele no mundo. Eu gosto muito de como a série vai trabalhando isso. Eu acho que ela começa muito bem e quando ela abre o leque para mais personagem, que é o novo amigo dele que é o mais carismático ou o outro que é tímido, você acaba percebendo ao longo da série que se perde um pouco isso. Eu gostava muito mais da progressão dele em relação à sua convivência com as pessoas no começo
do final, quando foi focando em outros personagens. Os personagens secundários também são bons, quer dizer, um personagem secundário é muito bom, que é o amigo dele, que é o mais carismático, que tem realmente algo de luta. Ele é bom, ele é carismático, ele é divertido, ele tem todo o potencial para ser um protagonista. Se existisse um spin-off, eu queria ver desse personagem, porque ele é tão bom, tão carismático, tão envolvente, e o autor faz tão bem ele, que eu queria mais ver, porque realmente ele é muito divertido, você quer ser amigo dele, você entende que é amigo dele, quem assiste gosta muito dele. Ele é um personagem muito bom mesmo. Outra coisa que eu acho que e aí chega no terceiro personagem, que praticamente a série se divide nesses três. Eu acho o personagem interessante no começo, mas eu acho que a virada para ele virar o que ele vira e virar praticamente um dos grandes problemas da temporada, eu não gosto muito. Eu não gosto da virada dele e como vai progredindo a partir dali. Eu entendi o que a série quis fazer, faz sentido o que ele fez, que é alguém que tem um poder em casa, em questão de pelo pai dele ser um deputado muito importante, mas quando acaba evoluindo a série, você vê que ele sobe o poder e ele quer o poder. Isso é legal. Ele é alguém que sofre em casa porque o pai dele tem poder, todo mundo vê ele como alguém que é rico. Quando ele acaba vendo que ele pode ter poder, ele quer ser o que o pai dele é. A ideia faz sentido, só que o roteiro não trabalha bem essa ideia ao longo da temporada. Ele sai de alguém que é fraco para a motivação dele ser qual foi, até chegar no ponto final. A motivação dele, é porque a menina entrou no nosso grupo e você não quis ficar com a gente, tirou nosso espaço, é uma desculpa tão boba, tanto que a segunda temporada que vai ter agora, eu espero que ele não apareça. Eu sei que ele vai aparecer. Eu sei que ele vai ter uma certa relevância na temporada, porque ele é um personagem importante para a primeira temporada. Então ele vai ter uma volta em algum momento. Mas para mim, eu queria que ele não voltasse. Focasse em outro lado, porque esse personagem eu achei ele chato. Eu não gostava dele no começo, achava ele só chato no começo. Quando teve a virada e foi virando quem ele virou, eu achei muito ruim. Eu acho que esse é um dos principais problemas de classe dos heróis fracos. Tem muitas ideias que você vê que se tivesse um roteirista melhor, seria melhor trabalhado. Algumas viradas, algumas escolhas e algumas ideias acabam sim sendo um problema da série, porque o roteiro não consegue trabalhar muito bem essas ideias. Esse principal personagem, que é todo um arco de antagonismo ao longo da temporada, não é tão bem trabalhado. Enquanto o protagonista tem um ótimo arco e também sofre um pouco alguns pontos, algumas viradas e algumas coisas que não fazem muito sentido, esse antagonista seria que sofre um pouco, porque o roteiro faz ele não ter uma boa progressão de personagem. Mas mesmo assim, pelo menos o principal funciona, o melhor amigo dele, que vira o melhor amigo, é muito carismático, como eu falei, gostaria de ver um spin-off só dele, tem bons personagens em volta, tem algumas brechas que ainda não foram fechadas e que eu acho que vai ter na segunda temporada, como o principal bullying dele que acaba virando meio que respeita ele, quando vai pra delegacia, ele fala pra eles tomarem um café junto e virar amigo. Isso nunca acontece, então isso pode acontecer na segunda temporada. Já vejo alguns ganchos interessantes. A final da temporada é emocionante porque envolve o melhor personagem da série e como é feito, e aí entra um outro ponto, porque no fim das contas, Classe dos Heróis Fracos, ela se vende como uma série de ação com esse plot por trás. Eu até acho que em alguns pontos, escalonar, como eles escalonam, quem não sabe, evoluindo, isso, crescendo a parte do plot, da narrativa, do medo, do perigo, eu acho que chega a alguns pontos que exageram num nível que até sai um pouco da realidade de novo, porque o roteirista não sabe trabalhar tão bem em alguns pontos. Mas quando você pensa além disso, você consegue perceber perfeitamente que a série ela consegue trabalhar bem um fator que é a ação. Uma coisa que eu gosto bastante, eu gosto que nesse ponto eles cresçam bastante, seria a ação. Uma coisa que eu gosto bastante seria como a cultura asiática como um todo trabalha as sequências de ação. Quando os Estados Unidos, o Ocidente como um todo, começou a fazer ação mesmo, era muito uma ação muito picotada, uma ação com muito corte. Então a partir daí o impacto era mais no nível de músculo das pessoas do que no como o diretor ia conduzindo a cena. Tanto que quando lançou filmes mais recentes como John Wick, você pode ver que o grande mérito como um dublê que virou diretor, ele conseguiu entender a coreografia para poder fazer. Ele faz planos sequências rápidos, fortes e que em nenhum momento ele te coloca dentro da ação. Então, quando você está dentro da ação, você sente aquilo. Então, filmes mais antigos de ação acabaram ficando obsoletos. E na parte que você pega o Oriente, eles sempre tiveram essa ação mais rápida. Sempre usaram menos cortes, e com menos cortes, acaba sendo uma ação muito mais frenética. A câmera se movimentando mais, cortes de trás, você sente mais o soco, e a partir daí você, como espectador, sente que aquilo está acontecendo. Pra você ter uma noção, sabe quem que foi o cara que mais evoluiu o cinema de ação americano? Foi o Jack Chan. Quando o Jack Chan começou a fazer filmes, ele é o grande astro da China, ele é um grande nome, pra quem não sabe, ele é um dos grandes nomes, ele é o grande nome de astro em relação à atuação lá. E quando ele começou a fazer filmes pro Ocidente, eles começaram a pegar a técnica dele de ação para poder colocar nos filmes. Ele foi muito importante nisso. E você vê isso até hoje nos filmes mais orientais.
que conseguem fazer isso. Toda ação aqui é boa. Mesmo que você veja que o cenário é um pouco falso, mesmo que você veja alguns pontos que poderia ser um pouquinho melhor aqui ou ali em questão de produção, de modo geral, eu simplesmente adoro a ação desse dorama. Eu gosto como ela é feita, eu gosto como ela é conduzida, eu gosto como ela é coreografada, desde a primeira cena que envolve a sala, até grandes cenas que envolvem praticamente uma casa abandonada, um prédio abandonado, até a luta que envolve um box. Tudo isso é bem feito porque é bem conduzido. E outra coisa que eu gosto, que mostra como, apesar de eu reclamar do roteiro, eu acho que ele é bem feito no que ele tem que fazer, eu acho que ele erra quando o roteiro pede demais dele. Quando os personagens pedem mais pro roteiro, pedem um pouco mais de drama em certos pontos, eu acho que o roteiro ele falha um pouco. Mas para conduzir a história, conduzir a narrativa, ele é muito bom. Tanto que são 7 episódios, e a partir daí, todos eles, eu fiquei preso. Eu queria assistir tudo porque eu queria saber como ia acontecer cada coisa. Porque ele conseguiu me prender, apesar dos clichês, apesar dos erros, ele conseguiu me convencer. E até esse antagonista, que eu não gosto muito do arco, até ele é um personagem que você torce do começo, da hora que ele vira um antagonista pra frente, você torce pra ele apanhar. Você quer o momento de redenção que você vai ver ele apanhar de todo mundo. Inclusive, a sequência final do último episódio é incrível. Os 2 últimos episódios são lindos, inclusive em relação a drama, em relação a personagem, como você se relaciona com eles, como você sente como eles sentem, porque você realmente fica muito mal com o que acontece com um dos personagens, e mais do que isso, a sequência final do último episódio é incrível. E o gancho para a próxima temporada é ótimo também. Algumas coisas que eu acho que a segunda temporada pode fazer e que melhora a série, que já é muito boa, seria, na minha opinião, a trabalhar melhor alguns arcos que foram abertos. Como um cara que trabalhava praticamente para Yakuza, como que ele vai voltar para a série, que é muito importante, por causa que ele já prometeu algumas coisas. Outra coisa, como vai funcionar a próxima escola, como vai ter alguns ganchos abertos no final da temporada, vai ser usados aqui. Pra mim, esses são pontos que já estão abertos, já são interessantes e que podem evoluir muito a partir daqui. Mas é uma série muito gostosa de se assistir. Apesar dos problemas, apesar de alguns momentos que eu não gosto, ela é muito gostosa porque ela te promete ação, ela entrega. Ela tem bons personagens, algo que é muito importante. E ele consegue, apesar dos exageros, te prender muito. Por isso que eu adorei a série. Foi uma série que eu me diverti. Talvez em qualidade, em comparação com outras séries, ela possa até ficar um pouco abaixo, mas quando você analisa ela como um todo, ela fez o principal fator dela, que é me entreter. Me entreteu com a ação, com a história, com os personagens e o que está acontecendo ali. Tanto que eu terminei, e quando eu vi que vai ter a segunda temporada, eu fiquei muito empolgado, falando, nossa, vai continuar a partir daqui, eu quero saber. Apesar de muitos problemas, é uma série que eu recomendo, porque a direção também é boa, como eu falei na ação, e eu gosto muito da trilha sonora. Eu acho que ela funciona muito bem. E uma coisa que eu gosto bastante, que alguns doramas caem às vezes, seria muito por um fator de não apelar para sangue, não apelar para alguns caminhos que podem ficar um pouco fortes para uma série de TV, que às vezes eles querem que virem comercial. Aqui não, eles exageram, eles não têm problema com isso. É uma ótima série que poderia ser melhor. Se o antagonista fosse melhor trabalhado, pra mim, a série seria perfeita. Como ele não é tão bem trabalhado, enfraquece a série. Alguns núcleos são prometidos e não são tão bem trabalhados como o núcleo do protagonista em relação ao seu pai e sua mãe e mostrar um pouco da infância. Não é bem trabalhado, mas como um todo, para 7, 6 episódios, ele vai muito bem. É uma série que para quem procura uma boa ação, você vai ter. Uma história boa, você vai ter. Que sai do padrão que a gente está acostumado de séries como um todo. Então aqui pra mim é uma série muito boa. Concluindo, a Classe dos Heróis Fracos, ela entrega tudo o que ela promete. Ah, você quer uma boa série com ótima sequência de ação? Tem aqui. Você quer uma série com bons personagens? Você tem um bom protagonista e você tem um secundário que ele rouba o espaço do protagonista com uma luz que praticamente coloca ele como protagonista. Você tem alguns personagens secundários interessantes e você tem um antagonista que, apesar de eu não gostar do arco dele, ele faz exatamente o que o antagonista tem que fazer. Fazer você querer ter ódio dele. E eu tive ódio dele no final da temporada. Só queria que alguém batesse nele muito. Então a partir daí, quando você vê isso, você vê que ela funcionou. Ela tem problemas narrativos, ela tem problema de história, ela tem problema em relação a arcos secundários, que eu espero que melhore na segunda temporada. Mas é inegável, para tudo que ela promete, ela praticamente entrega. E por isso que eu fecho Classe dos Heróis Fracos com uma nota 8 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que achou de Classe dos Heróis Fracos? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.